Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 23 ao 25. Esse resumo assinala o tema central desta seção do livro, do capítulo 4, versículo 23, do capítulo 9, versículo 38. O ministério e a mensagem do Messias. Nos escritos antigos não havia as divisões em capítulos. Em vez disso, os autores iniciavam e terminavam determinada parte com uma expressão semelhante, chamada inclusio. Ver capítulo 9, versículo 35. Estudo capítulo 4, versículo 23. O ministério do Messias tem três características centrais: ensinar, anunciar o reino e curar. As sinagogas eram centros de oração, estudo e exposição das escrituras e da tradição. Eram também centros sociais de muitas aldeias. Nelas ficavam evidentes a hipocrisia e a hostilidade dos líderes judeus. Anunciar as boas novas significa apresentar a mensagem do reino dos céus. Capítulo 9, versículo 35, capítulo 4, versículo 24, versículo 14, capítulo 23, versículo 13, e ver também Marcos, capítulo 1, versículo 1 e Romanos, capítulo 1, versículo 16. Com frequência, a mensagem desperta hostilidade. Ver capítulo 9, do versículo 32 ao 34, capítulo 10, do versículo 27 ao 28, capítulo 13, versículo 1 ao 9 e capítulo 18, versículo 23. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, do versículo 23 ao 25. As viagens de Jesus, bem como as terras das quais as pessoas vinham para ouvi-lo, mostram a extensão extraordinária de seu ministério e de sua reputação. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 23. A região da Galileia tinha uma população de cerca de 300 mil pessoas espalhadas em 200 ou mais vilarejos ou cidades, 100 grandes cidades na área. Jesus exerceu seu ministério ensinando discípulos e aqueles que já estavam familiarizados com sua mensagem, pregando a verdade àqueles que não estavam familiarizados com a mensagem e curando enfermidades físicas, emocionais e espirituais. A cura de todo tipo de doença e enfermidades fornece uma amostra fora do comum da era por vir, quando não haverá mais enfermidade. 1 Colossenses capítulo 15, do versículo 42 ao 43, Filipenses capítulo 3, versículo 21 e Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Jesus combinou um ministério que ia ao encontro das necessidades físicas das pessoas com um ministério voltado às suas mentes e corações, pregando o evangelho do reino. Sobre sinagogas, veja a nota em Lucas capítulo 4, versículo 16 e a sinagoga e o culto judaico na página 1838 e 1837. Página 1838 e 1839. A sinagoga e o culto judaico. Em outras cidades, além de Jerusalém, a sinagoga era o centro do culto judaico no tempo de Cristo. As sinagogas estavam estabelecidas na maioria das principais cidades de Israel, embora reste muito pouco da sinagoga original do século I em Nazaré.
Existe vasta evidência arqueológica de que havia uma típica sinagoga judaica na cidade de Gamala. Sinagoga esta que teria tido muito em comum com as sinagogas que Jesus visitou em Nazaré e em outras cidades. Essa ilustração está baseada na escavação da sinagoga de Gamala, uma das mais antigas de Israel. A cidade de Gamala ficava a cerca de 10 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia. Ela foi destruída pelos romanos em 67 d.C., no início da igreja da primeira revolta judaica. Então tá aqui o desenho e aqui uma planta arquitetônica, ó. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão Ara. Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 23. Ensinando, pregando e curando. Ensinar envolve comunicar a natureza e o propósito do reino de Deus, como visto no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, e nas parábolas do reino, capítulo 13. Pregar é proclamar as boas novas de que o reino de Deus é iminente, que seus propósitos soberanos da história estão sendo finalmente concretizados. Curar, tanto quanto ensinar e proclamar, é um sinal de que este reino já veio. Capítulo 11, versículo 5. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 23. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidade e todas as espécies de doenças entre o povo. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 23. O ministério de Jesus nas sinagogas mostra que ele inicialmente concentrou seu ministério na população judaica da Galileia, mas esse foco depois se ampliou para incluir os gentios dali e de outros lugares. O evangelho do reino, o principal tópico da pregação de Jesus, davam conta que o tão esperado Messias, o regente humano por intermédio de quem Deus haveria de estabelecer seu reino na terra, finalmente tinha chegado. Essa era a mensagem proclamada por João Batista, no capítulo 3, versículo 2, pregada por Jesus, capítulo 4, versículo 17, e enfatizada por Mateus, através da menção da linguagem davídica de Jesus, do relato do seu nascimento miraculoso e do registro da visita dos homens sábios. Jesus curou todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. O adjetivo todas revela que nenhum tipo de doença estava além do poder de Jesus para curar. No texto grego, o adjetivo todas é repetido, enfatizando o poder ilimitado de Jesus para curar. Capítulo 9, versículo 35.